Lá na floresta havia uma fruta que todos os animais morriam de vontade de comer. Era uma fruta diferente, uma fruta especial. Mas para comer essa fruta, os animais tinham que saber o nome dela. E o nome dela era um nome diferente, um nome complicado. E a única pessoa que sabia o nome dessa fruta era uma mulher que morava perto da árvore onde havia a tal fruta. Vários animais já haviam tentado ir até a casa dela para saber o nome da fruta e poder comer, vários. E ela dizia qual era o nome, mas o nome era tão difícil que na hora de ir embora eles acabavam se esquecendo. E além disso, a mulher era muito esperta. Depois que eles saíam da casa dela, ela estava um pouco longe assim, ela gritava: "Oh, eu falei o nome errado, o nome não é esse não", e falava várias outras palavras difíceis só para confundir os animais. Então, quando eles chegavam de volta para falar com os outros animais na floresta, eles não lembravam mais o nome da tal fruta e não podiam comer. Depois de muitos animais tentarem descobrir o nome, o cágado pensou que agora ele ia tentar descobrir. E os outros animais da floresta começaram a rir dele. Os macacos, que se acham muito espertos, começaram a dizer: a gente que é muito esperto não conseguiu. Imagina esse lerdo desse cágado, não vai conseguir nada. A raposa olhou e disse: bom, esses macacos não são dos mais espertos, mas vamos combinar que o cágado também é muito lerdo. Eu duvido que ele vai descobrir. Mas o cágado não se importou. Ele seguiu seu caminho e foi até a casa da mulher. Chegando lá, ela disse para ele qual era o nome da fruta. E o nome da fruta era boioiô, boioiô, kizama, kizu. Boioiô, boioiô, kizama, kizu. Como o cágado era muito esperto, ele levou a sua violinha e na hora de ir embora, o que ele fez? Foi cantarolando o nome da fruta, para não se esquecer. E ele cantava mais ou menos assim: boioiô, boioiô, kizama, kizu. Boioiô, boioiô, kizama, kizu. E aí, já aprenderam? Vamos cantar comigo e com o cágado? Boioiô, boioiô, kizama, kizu. Boioiô, boioiô, kizama, kizu. Então, o cágado foi embora cantarolando essa canção. Quando chegou lá, perto da árvore, ele sabia o nome. Os animais ficaram felizes que ele tinha descoberto o nome e todo mundo ia poder comer a fruta. Mas nem todos. Os macacos e a raposa ficaram com inveja, sabe? Porque no fim o cágado tinha resolvido o problema que os outros animais não tinham conseguido, não deram nem os parabéns para o cágado. Mas o pior de tudo foi a dona onça. Ela teve um plano. Ela chegou no cágado e falou: olha, você sabe o nome, mas eu tenho certeza que você não consegue subir nessa árvore, né? Então eu posso subir para você e aí quando eu descer, você me dá algumas frutas e fica com as outras. E o cágado não teve saída, ele aceitou, realmente ele não conseguia subir naquela árvore. A dona onça subiu depois que ele disse o nome da fruta, pegou um monte de frutas, colocou numa sacola e ó, fugiu. Fugiu, foi isso mesmo. O cágado ficou muito bravo, muito nervoso. Então ele foi andando devagarzinho, mas chegou na margem do rio. E quando chegou lá, viu lá Dona Onça com a sacola de frutas. E disse a ela: olha, Dona Onça, eu sei que você não é boa nadadora e eu nado muito bem. Então eu posso levar essa sacola de frutas para você até a outra margem do rio. E então lá eu te entrego. E a Dona Onça achou que não era a melhor saída, né? Não era a melhor escolha, mas ela não tinha outra escolha. Então ela aceitou. Ele pegou a sacola, nadou, ela foi por terra. E quando chegou do outro lado, o que o cágado fez? Ó, foi-se embora e deixou Dona Onça sem fruta nenhuma. Ela ficou muito nervosa, mas muito brava mesmo. E queria matar o cágado.
Mas o cágado ficou sabendo disso e também teve um plano. Ele foi até uma árvore onde a dona onça costumava descansar. Se escondeu embaixo da raiz assim, ó, e ficou ali. Quando a dona onça chegou lá, se encostou na árvore e começou a dizer: Cágado, você tá por aí? Cágado, você tá por aí? E ele respondia: Oi, oi, estou aqui. Ela olhava para lá, olhava para cá e não via nada. Onde é que estava esse cágado que ela não via? Cágado, você está aí? Oi, oi, estou aqui, estou aqui. E ela começou a ficar assustada porque ela olhava para todo lado e não via e o som era muito perto, muito perto. Boba que era, ela achou que era o rabo dela que estava fazendo aquilo e começou a ficar brava. Para, rabo, para com isso. E quanto mais ela batia no rabo, mais ele dizia: Oi, oi, estou aqui, oi, oi, estou aqui. Então ela achava que realmente era o rabo dela. Por lá passou um macaco e ela contou toda essa história pro macaco. E disse pro macaco: Olha, bata no meu rabo aqui, ó, porque olha o que ele tá aprontando comigo. E o macaco começou a fazer isso, ó, batendo no rabo da onça. Bateu, bateu, bateu. E quanto mais ele batia, mais o cágado falava: Oi, 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 estou aqui. Mais ele falava. Então bateu, bateu, bateu tanto que a onça morreu. Acreditam? E quando a onça morreu, foi quando o cágado pôde sair daquele esconderijo e ir de volta para a floresta. Dizem que hoje em dia todos os animais da floresta podem comer essa fruta, porque já sabem o nome dela. Boioiô, boioiô, kizama, kizu. Essa história, pessoal, é chamada de O Cágado e a Fruta. Ela está nesse livro aqui, Contos Populares do Brasil, do Silvio Romero. Essa escritora aqui também fez uma adaptação de alguns contos do Silvio Romero, né, histórias do tempo em que os animais falavam, Ana Carolina Carvalho. E eu narrei baseada nas duas histórias, que na verdade são a mesma história, mas com alguns detalhes diferentes entre uma e outra. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal do YouTube, me sigam lá no Instagram. E é isso, um grande beijo e até a próxima. Me contem nos comentários se vocês gostaram. Um beijo!